também, né? Outro dia o Vinícius começou uma live, entrou aqui, ele já começou falando, as pessoas nem entraram ainda, né? Vamos ver. Não mandou o link ainda, né? Não, vou ver agora se já tá lá ao vivo. Ontem eu até, vamos ver. Acho que já tá ao vivo, tá? Tá. Deixa eu pegar aqui. Esperar o pessoal compartilhar, que aí a gente já compartilha. Aqui, ó. Já tem 8 pessoas assistindo. Eu vou mandar o link e já começa. Agora eu já consegui, já peguei aqui no meu. Estou compartilhando aqui no server direito e na minha página pessoal. O André vai divulgar agora aqui os links também. Vamos começar? Tudo bem? Vamos lá. Tudo bem. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de vocês nesse nosso evento de encerramento da campanha Filho Não é Mobília, que foi um sucesso. A gente imaginava que ela iria bem, mas não imaginava que iria tão bem. Há uns 2 dias, mais ou menos, ou 3, nós alcançamos a marca de 1 milhão de pessoas, somente nas nossas páginas, isso sem contar os canais de televisão, as entrevistas e outros meios de comunicação que divulgaram a campanha. Nós estamos muito felizes e aproveitamos o ensejo para agradecer a todos que compartilharam o conteúdo, que doaram recursos. Nós fizemos outdoors, espalhamos outdoors em boa parte do país, 2 em Brasília, para chamar a atenção da legislação e desse problema que nós entendemos que é o descumprimento sistêmico da legislação em relação à alienação parental e também em relação à guarda compartilhada. E tivemos a sorte, e contamos com a boa vontade do ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, que entrou num programa que nós estávamos participando para manifestar apoio à campanha. Nós tivemos a ideia de conversar com ele, fazer uma live, uma live de encerramento, sobre justamente essa temática, né? Uma perspectiva diferente aqui nos nossos grupos e nossos sites. Nós estamos ligados ao direito de família, algumas pessoas participam de grupos de estudo, eu participava até recentemente de um grupo de estudos da OAB da Lapa, da subseção da Lapa. Abraço ao pessoal, imagino que estejam assistindo, sobre alienação parental, mas nós temos essa perspectiva do operador, né? A legislação chega e o operador a interpreta e aplica. E eu, como trabalho com política, trabalho com consultoria política, e o prefeito é um político, foi um legislador, né? Esteve nos 2 lados da carreira política, digamos, um legislador e um gestor público, né? O executivo. Acho que a gente pode conversar de uma outra perspectiva, que é a perspectiva um pouco mais ampla, geral, que é o interesse do legislador e do gestor em legislações específicas, como essa, no caso da guarda compartilhada e da lei de alienação parental. Qual é caiu o sinal dele, do prefeito ali? Voltou. Qual é a percepção do legislador em relação à aplicabilidade da lei, qual o objetivo dela, qual é o que ela pode servir para a sociedade, numa perspectiva sociológica, não apenas individual, né, das relações familiares. Eu tive um problema com o link com o prefeito, se ele volta. Então, nós convidamos o ex-prefeito de Porto Alegre, o Guilherme Colim, que é um advogado, que tem uma atuação na área do direito de família também, para conversar sobre isso, né? Uma interpretação da legislação nessa perspectiva política, né?
como é que o legislador pensou a legislação no sentido mais amplo, o que ela significa, né? A gente vê que tem muito ruído nessa área, né? tanto na aplicação das leis, né? Houve 2 leis da guarda compartilhada, a lei de alienação parental sofre alguns ataques de alguns grupos, e tem o próprio pessoal do judiciário que resiste a cumpri-la. Então, acho que é uma boa oportunidade de debater isso de uma perspectiva um pouco mais ampla do que da simples aplicação, né, da relação das famílias apenas. Assim, o João e a Maria se separaram e agora eles têm que resolver a questão da guarda dos filhos, por exemplo. Quem vai ficar, quem não vai ficar, se a guarda vai ser compartilhada, se não vai, se a Maria ou se o João criam empecilhos para um e para outro. E de uma perspectiva mais ampla, essa relação do João e da Maria provoca efeitos sociais relevantes, né? Você tem tanto o abandono paterno, talvez por algum incentivo, inclusive social, quanto os casos de alienação parental que acabam provocando. O Fortunato mandou uma mensagem aqui dizendo que tem que aceitar ele para poder voltar, caiu a conexão dele. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Tá. Então é isso, acho que eu já tinha... Bem-vindo de volta, prefeito. Eu já tinha feito essa... Estava ouvindo vocês. Tá, então eu tinha comentado com o prefeito antes de entrarmos aqui, justamente falávamos, né, dessa perspectiva um pouco mais ampla. Para quem não conhece o prefeito Fortunati, ele foi deputado federal, mas também foi deputado constituinte no Rio Grande do Sul, foi prefeito de Porto Alegre e foi secretário de Educação, e a educação é uma área muito sensível a essas relações familiares, né? O secretário de Educação, ele recebe na hora o problema, ele sente rapidamente o problema que vem dos professores, dos diretores de escola, da degradação familiar, da separação, as crianças que estão com dificuldade. Imagino que essa perspectiva e esse background do prefeito também, né, que estava lá com o secretário de saúde, porque isso também afeta a saúde, com o próprio secretário de Educação. Eu imagino que, na sua época, prefeito Porto Alegre tinha Secretaria de Segurança? Tinha Secretaria de Segurança, sim. Isso também afeta o secretário de Segurança, porque o secretário de Segurança vai bater na porta do prefeito e vai dizer, olha, o problema aqui do aumento da violência, da depredação do patrimônio público, do mobiliário, está relacionado com a alienação parental ou com o abandono paterno, com a degradação familiar, com o uso de drogas, com o abandono da escola e essas coisas todas. Então, a perspectiva de um político aqui é interessante. O que o político pensava ou pensa em relação à lei da alienação, à lei da guarda compartilhada, dessa perspectiva mais ampla, a do gestor e a do legislador. E o Guilherme está conosco aqui para comentar da perspectiva de um advogado, de um operador do direito, vai falar um pouco da campanha também. Então, bem-vindo a todos, é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, e agradeço novamente a todos que ajudaram a nossa campanha. Queria passar a palavra para o prefeito para ele comentar esse elemento, essa percepção é como se fosse uma engenharia social, né, mas sem o ranço da palavra, né? O que o legislador pensa quando tem ali recebendo as pessoas, recebendo as demandas, prefeito, de uma guarda compartilhada ou a lei da alienação parental, problema com o abandono paterno? Bom, boa noite, Márcio, boa noite, Guilherme, boa noite, amigos que nos acompanham. Em primeiro lugar, eu quero dizer da minha enorme alegria em poder participar desse debate, um debate extremamente importante, relevante, complexo, sabemos nós, mas extremamente necessário, até porque o que eu percebo no dia a dia é que é uma clara incompreensão de uma parcela da população em relação a este tema, alienação parental. Muita gente desconhece, muita gente ouviu falar, muita gente tem preconceito porque tem, na verdade, parâmetros equivocados sobre a aplicação da lei e assim por diante. Então, nada melhor do que um bom debate para que a gente possa ir aos poucos lapidando naturalmente o debate e buscando o seu aperfeiçoamento e a compreensão por parte das pessoas. E quando falo das pessoas, é pessoas em todos os níveis, começando pelo legislador, passando pelo operador do direito, chegando às populações, às famílias, assim por diante. Então, isso não é muito simples. O segundo aspecto que eu quero destacar é que, ao longo da minha vida pública,
eu sempre me dediquei muito à questão da causa da criança e do adolescente em vulnerabilidade social. Quando falo em vulnerabilidade do ponto de vista amplo. Eu acompanhei muito o debate sobre a confecção do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, como deputado. Depois, como vice-prefeito inicialmente, que ajudei a implantar o Estatuto da Criança e do Adolescente em Porto Alegre, desde a criação dos conselhos tutelares, da rede de atendimento, porque quando a gente fala em conselho tutelar, não se percebe que é uma rede de atendimento à criança e adolescente na estrutura do município. Ela é extremamente complexa, extremamente ampla e tem que ser compreendida na sua amplitude. Como secretário estadual da Educação, naturalmente, tu fizeste esse destaque, Márcio, recebia muito esse retorno por parte das direções das escolas sobre crianças que acabavam tendo problemas pedagógicos em função da violência que se praticava na sua família, no seu seio materno, seio paterno e assim por diante. Então, esse é um tema que sempre me moveu muito. Eu me orgulho muito na condição de prefeito de Porto Alegre, ter recebido o prêmio Prefeito Amigo da Criança por 2 vezes, que é um prêmio nacional para aquelas prefeituras que conseguem, não de forma isolada com o prefeito, porque o nome pode induzir ao erro, Prefeito Amigo da Criança, mas é a cidade que, na verdade, tem a preocupação com a criança e a adolescente em situação de vulnerabilidade. E eu recebi na condição de prefeito, em nome da cidade, por 2 vezes este prêmio. Então, me sinto muito tranquilo, muito credenciado a falar sobre este tema. É um tema complexo? Eu tenho a verdade absoluta? Não tenho. Sei exatamente da sua magnitude e da sua complexidade. Mas me sinto confortável em poder participar de um debate e tentar ajudar a pensar e a refletir sobre o tema. Então, terceiro aspecto. Quando a gente fala em legislação, naturalmente nós estamos falando de algo que está escrito, que foi muito debatido, especialmente quando se trata de uma lei federal como a Lei 12.318 de 2010, muito debatido, tanto na Câmara quanto no Senado, passando pelas 2 casas, comissões analisaram, ouviram a sociedade civil e depois, obviamente, tanto os deputados quanto os senadores acabaram aprovando, encaminharam para a presidência da República, que também com a sua assessoria, com a sua equipe técnica, acabou referendando e, obviamente, sancionando a lei. Então, não se trata simplesmente de uma lei feita em cima da perna, como alguns imaginam. Na verdade, a Lei 12.318 de 2010, ela foi amplamente debatida. Houve um amplo debate, ouvindo todas as partes, e o seu resultado ele traduz exatamente o que era possível naquele momento avançar-se em termos de alienação parental. Ou pode-se dizer o seguinte, é uma lei perfeita? Não existe lei perfeita. O que existe é a lei compreendida naquele momento pelo legislador, ouvindo a sociedade e colocando no papel, ou seja, na forma fria da lei, aquilo que, a grosso modo, a maioria entendia como adequado. Eu posso dizer a vocês que considero a lei muito boa mesmo. Mas tem problema da aplicação. Bom, nós temos que separar sempre o que está na lei com o que é aplicado. Então, isso é fundamental, porque quando o legislador, ele obviamente decide pela lei, ele tem uma determinada compreensão. E essa compreensão nem sempre é seguida como exemplo pelo operador do direito. Nós vemos na própria Lei 12.318, dependendo do juiz ou da juíza que apanha esta lei, compreensões muito distintas na sua aplicação. É a mesma lei, são os mesmos artigos, é o mesmo texto, mas a definição de como ela será aplicada muda de juiz para juiz, e você sabe muito bem disso. Então, se eu apanhar como exemplo a ex-desembargadora Berenice, que para mim é uma das grandes sumidades no direito da família aqui no Rio Grande do Sul, foi e continua sendo, ela tem uma compreensão muito clara. Já apanho outros juízes que já não leram tanto, já não se aprofundaram tanto sobre a matéria, a compreensão passa a ser outra. Então, nós não temos que, com isso, combater a lei.
Nós temos que perceber que nós temos que pressionar para que o operador de direito se intere muito mais sobre a lei, estude muito mais a lei, para que ele possa, ao tomar a sua definição, as suas decisões, obviamente tomar em cima daquilo que foi decidido pelo Congresso Nacional de forma absolutamente democrática. O outro aspecto é, bom, se, obviamente, a rede de proteção à criança e adolescente funciona. Bom, porque temos a lei, e essa lei ela é operada não só pelo juiz, que, obviamente, manda executar, mas também pelo sistema de proteção à criança e adolescente. Em alguns casos funciona, em outros casos não funciona. E isso não é culpa da lei, obviamente, do que existe de concreto nos municípios. Alguns municípios conseguem estabelecer melhor uma rede de proteção, quer seja desde o que existe diretamente na Secretaria da Educação, da Saúde, Assistência Social, a Secretaria de Segurança, como passando, obviamente, pela engrenagem toda, que passa pelos conselhos tutelares, pela relação com as entidades protetoras de crianças e adolescentes, que acolhem as crianças e adolescentes, e assim por diante. Então, o sistema é muito complexo, e essa complexidade faz com que, muitas vezes, a lei não seja colocada em execução como realmente ela deve ser. Por culpa da lei, volto a dizer mais uma vez, Márcio e Guilherme, a culpa não é da lei, é de quem opera, de quem traduz isso no cotidiano e faz com que ela, obviamente, se faça presente no nosso dia a dia. Por isso, para encerrar, quero dizer o seguinte, nessa minha primeira colocação. Eu considero, como legislador que fui, como operador que fui, como membro do Poder Executivo Municipal e Estadual, como secretário estadual da Educação, eu considero a Lei 12.318 de 2010 uma boa lei. Tem imperfeições aqui ao colar? Bom, como qualquer lei, mas ela é uma lei que avançou muito, que nos dá nortes muito claros, que aponta parâmetros muito corretos, segundo a minha compreensão. Ela é bem aplicada? Certamente nós encontraremos muitos e muitos casos, começando desde a base até a decisão judicial, em que a lei, infelizmente, ela não é compreendida de forma adequada e a sua aplicação não é das melhores possíveis. Mas não é culpa da lei, volto a dizer. É de quem interpreta a lei, de quem acaba aplicando a lei. Excelente, prefeito. Guilherme, eu queria comentar isso contigo, a gente conversa bastante privadamente, né, sobre esse gap que existe, esse ato que existe entre o legislador, entre, digamos, o arcabouço teórico que incentivou a produção da lei, a aplicação da lei. Eu acho importantíssimo o prefeito falar disso, de que a lei não foi feita na coxa, né? Ela passou. Primeiro que os representantes foram eleitos, né? Não são só deputados, não são só os senadores, e também o executivo, seu corpo técnico que sanciona, que veta, que analisa aquilo. Quer dizer, não é uma coisa. Às vezes a gente vê dos operadores comentando como se o legislador tivesse a ousadia de legislar sobre algo que ele supostamente não entenderia. E a gente vê muito choque disso, assim, né, no debate, por exemplo, da guarda compartilhada. Foram 2 leis aprovadas porque a primeira não estava sendo cumprida, e o legislador foi de novo, ele retomou a lei. Eu mandei para ti, acho que o prefeito deve conhecer, o doutor Rosinha, que foi parecerista da lei da guarda compartilhada na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Ele tem um texto que todos nós aqui concordaríamos, é um texto brilhante sobre a importância da manutenção dos afetos. Diz o legislador, né? Bom, as pessoas estão se separando, o que eu posso fazer? Não posso impor o casamento, as pessoas estão se separando. Que pelo menos permaneçam próximas de seus filhos, porque nós temos dados que dizem que o distanciamento do pai ou o distanciamento da mãe provoca sequelas, não só para aquela criança, mas sociais muito importantes, que era o que nós dizíamos antes. Como é que você, Guilherme, vê essa dificuldade de compreender esse projeto do legislador? Né? Está lá escrito, eu digo, mas vocês estão dizendo algo diferente do que está escrito nesse parecer, leiam o parecer. Está lá, para mim é muito claro, está escrito no parecer, está escrito nos textos da Berenice, doutora Berenice, como disse o prefeito. E por que há tanta resistência? Como é que tu lês isso? Bom, Márcio, muito obrigado pelo convite. Prefeito Fortunati, muito obrigado, né? É uma honra compartilhar a tela, né? Agora as reuniões são por meio virtual, então compartilhar a tela do computador com o senhor.
Antes de eu responder, não vou fugir, né? Vou responder, claro. Gostaria de comentar, né, agradecer pela invasão. Que invasão valorosa aquela da entrevista na RDC que o senhor recebeu o nosso material, viu a entrevista lá, pegou o telefone e ligou para a emissora, né, pedindo para participar. Meus parabéns, prefeito Fortunati. Já lhe admirava muito, hoje ainda mais. Não é qualquer um que está assistindo um programa de TV, pega o telefone, não é qualquer pessoa, não é qualquer homem público que pega o telefone e liga para a emissora para pedir permissão para participar, né? Então, muito obrigado. Márcio, como é que eu vejo? Qual é o problema? Eu vejo que nós aqui no Brasil temos um problema crônico. Nós temos muito cacique para pouco índio. Nós não temos a noção da perfeita divisão entre os poderes. O fato de eu achar justo alguma coisa não é suficiente para que eu imponha o meu pensamento perante o outro, a menos que seja nos limites da minha competência. E eu observo que nós vivemos no Brasil um ativismo judicial em todos os níveis, todos os assuntos, não apenas no direito de família, e infelizmente, eu não vejo com otimismo uma correção nesse sentido. Por quê? Porque é muito difícil mudar uma cultura. A cultura de um profissional, ou que é pior, a cultura de um grupo de profissionais que acaba se autoalimentando, no sentido de que, a lei está escrita de tal maneira, mas eu entendo de maneira diferente. O eu entendo, ele abre uma porta para o infinito. Eu entendo que o verde não é verde. Eu entendo que a Terra é plana. Quer dizer, eu entendo que qualquer coisa. E pouco importa o que está escrito. Esse poder do eu entendo, errale-se o que está escrito, errale-se a justa expectativa do meu entendimento, errale-se a vontade do povo, porque não era o deputado, o prefeito Fortunati foi constituinte, mas não era ele que estava lá. Eram todos os eleitores dele, representados por ele. Quando um deputado vota uma lei, ele está emprestando a voz, ele está emprestando a mão, mas ele representa uma parcela da sociedade. E isso é a democracia. Nós podemos adotar um modelo chinês, um modelo ditatorial, se a gente entender que é melhor. Eu acho que não é. Eu acho que não. Mas a pessoa querer uma coisa e o contrário dessa coisa ao mesmo tempo, para mim, é uma insanidade. E pretender o seguinte, o legislador ele escreveu com todas as letras. Eu quero isso. A sociedade deseja isso. Aí vem o Poder Judiciário e diz, pois eu entendo de forma diferente. E se não gostou, recorra. E aí existem regras recursais que muitas vezes inviabilizam o recurso. No caso da lei da alienação parental, qual é o defeito dela? Ela não é clara o suficiente. Eu comentei na RDC, na semana passada, algo que não tem nada a ver com a lei da alienação parental. Eu comentei sobre uma legislação que fala sobre reparação financeira para vítimas do coronavírus que são profissionais da saúde. O legislador ali, nesta lei agora de março de 2021, tomou o cuidado de dizer, eu quero isso mesmo. Mesmo em tal hipótese, se aplicará isso. Quer dizer, existe uma expressão sura, eu peço sua liberdade aqui, de utilizar, e não estou chamando ninguém de nada, não estou chamando ninguém de burro, é uma expressão popular. Tem que ser a prova de burro. O que é algo à prova de burro? Algo que não tem como alguém não entender o que está escrito. O manual de instrução, existe, né, em sites de curiosidade, tem manual de instrução de carrinho de nenê que diz, antes de fechar o carrinho, certifique-se que a criança não está no seu interior. Quer dizer, é tão óbvio, mas precisa ser explicado.
A lei, para mim, ela é muito clara. Mas ela não é clara o suficiente para aquela pessoa que está predisposta a descumpri-la. Esse é o primeiro problema, Márcio. O legislador, ao meu ver, com perdão da palavra, foi ingênuo ao acreditar que o simples fato de estar na lei significa que será cumprido. Né? Está escrito ali na lei, está ali. Alienação parental, a hipóteses tais e tais, consequências tais e tais. É uma relação exemplificativa, quer dizer, inclui outras hipóteses, mas mesmo quando o agente se enquadra especificamente em alguma das hipóteses legais, o que está escrito ali não é aplicado. Vejamos um exemplo, Márcio e Fortunato. Competência de foro. É senso comum, eu vou falar o juridiquês e já traduzo. Princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural é o princípio que impede que uma pessoa escolha a comarca, ou escolha, se houver o prazer, a comarca, ou o Estado, ou o juiz que julgará a sua causa, com base na orientação jurisprudencial. Isso existe há décadas no Brasil. Existe há décadas, o princípio do juiz natural. Eu não devo poder manipular o sistema para escolher o juiz que julgará a minha causa. Ou a seleção do juiz deverá ser aleatória. A lei de alienação parental diz que, lá no seu artigo 8º, eu acho, 6º ou 8º, a alteração de domicílio da criança não alterará a competência. Portanto, eu estou em Porto Alegre, digamos, estou aqui em Porto Alegre, aí a mãe do meu filho pega ele embaixo do braço e vai para outro estado. Pela lei, está muito claro. A alteração de domicílio não afeta a competência. Então, eu poderia ajuizar a ação aqui em Porto Alegre, se eu quiser. Mas, aí vem o julgador e diz, não, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, a ação deverá tramitar onde reside a criança. Muito bem. O Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990. A lei da alienação parental é de 2010. Portanto, e existe uma regra legal que diz que a lei posterior revoga a lei anterior naquilo em que elas conflitarem. E o legislador imaginou que isso seria aplicado. Mas não foi. Inclusive pelo próprio STJ. E aí vem o julgador e diz, não, mas a mãe pegou o filho e levou lá para tal outro estado. Faremos o exemplo contrário. A mãe sai de Minas Gerais e vem para o Rio Grande do Sul. Em Minas Gerais, a lei da alienação parental é aplicada como tem que ser. No Rio Grande do Sul, aos meus modestos olhos, não é aplicada. Então, a mãe pega o filho lá em Minas Gerais e traz para cá, porque aqui a jurisprudência é mais favorável. E está na lei, que deveria se manter lá em Minas. Mas não, o Tribunal de Justiça de Minas eu não sei, mas do Rio Grande do Sul e o STJ aplicam a regra de competência que foi revogada, que foi derrogada pela lei da alienação parental. E rale-se quem achar ruim. E aí isso permite que o alienador escolha qual tribunal julgará a disputa de guarda. E como os tribunais julgam de maneira diferente, ele poderá escolher aquele que ele achar mais conveniente para si. Isso gera insegurança jurídica. Eu vou voltar para o início da minha fala do eu entendo, do julgador, dizendo, não, mas eu entendo assim, eu entendo assado. É um clamor muito antigo da sociedade brasileira a previsibilidade e a segurança jurídica. O aspecto lotérico das decisões judiciais é muito ruim, desmoraliza o Estado. Aí, o legislador fez a sua parte, criou regras inspiradas na common law, algumas regras específicas inspiradas no direito consuetudinário, vou traduzir. Direito consuetudinário é o direito fundado nos costumes, na jurisprudência. E aí ele criou a figura da decisão com efeito vinculante, justamente para isso, para que as pessoas tenham um norte. Beleza, a lei diz isso, mas parece que o fato da lei dizer algo não é suficiente. Então tá, se a lei diz isso, mas o STJ, o STF, criou uma jurisprudência nesse ou naquele sentido, ela deverá ser seguida em determinados casos. É um interesse da sociedade, é um clamor social. Aí está escrito na lei, tem decisões em sentidos antagônicos pelo Brasil afora, e a sociedade fica sem saber o que fazer. E aí, como é que faz o pai ou a mãe quando tem que negociar um acordo numa ação de separação
em que, caso não dê acordo, é uma roleta, dependendo do Estado, é uma roleta russa. Então, ao meu ver, o grande defeito da lei da alienação parental, como de quase todas as demais leis, é não ser absurdamente clara e redundante. A lei tem que ser redundante. No Brasil, a lei tem que ser redundante. Ela tem que ser escrita, depois ela tem que ser desenhada, depois tem que haver um escrito explicando o desenho. Portugal tem mais sorte. A lei portuguesa é muito parecida com a nossa e a jurisprudência deles é compatível, é coerente com a lei portuguesa. E depois nós, brasileiros, é que fazemos piadas de português, quando deveria ser o contrário. Então, Márcio, tu já ouviu, né, em conversas privadas nossas, essa minha indignação, né? Mas essa insegurança jurídica é péssima para o operador do direito, para a sociedade em geral e para o Estado, para a democracia em si. Prefeito, o senhor concorda que existe em que termos isso, o senhor concorda que existe esse ativismo judicial? Estaria o judiciário abocanhando partes do trabalho, da função do executivo e do legislativo? Na nossa campanha, nós tratamos do inciso 5º do artigo 1634. Foi colocado lá. Esse é o relato de todos que trabalharam na feitura. Lê o artigo aí para quem está em casa. Eu não tenho ele aqui, mas ele diz que é preciso de autorização do pai e da mãe para a criança mudar de cidade, é o ponto fundamental da nossa campanha. E as pessoas que participaram da feitura da lei reconheceram que tinha um objetivo claro de impedir que um pai ou uma mãe pegasse a criança e levasse embora. É uma espécie de Convenção de Haia, semelhante ao espírito da Convenção de Haia, no território nacional, para que, pelo menos, se você quer mudar, você tem que levar a questão para o judiciário, para o juiz autorizar a mudança ou não. Esse artigo é ignorado, assim como é ignorado o artigo 8º, que aí já é da Lei de Alienação Parental, que fala do foro de competência. Seria isso, esse ativismo, essa resistência em seguir a lei? O senhor vê isso, assim, talvez em outras áreas também, essa mordida em aspectos que são do legislador e do executivo? Sem dúvida, Márcio e Guilherme, o que nós temos no Brasil é um que peca pelo excesso de ativismo. Ativismo militante, criamos muito grande no que diz respeito ao cumprimento da lei. A gente, quando pensa no Estado Democrático de Direito, pensa, obviamente, nos 3 poderes, no nosso caso, que são autônomos, cada um cumprindo com o seu papel. O legislador legislando, o executivo colocando em prática a lei, no caso, sancionando as leis, e o judiciário fazendo cumprir a lei. Esse é o pressuposto básico. No Brasil, não. No Brasil, nós temos um poder judiciário que se derrogou no papel de fazedor de leis. Na verdade, na prática, o que o judiciário faz é fazer novas leis. Eu estive, até pouco tempo atrás, em Portugal, fazendo o meu mestrado em ciência política, e uma das minhas preocupações foi exatamente fazer uma comparação muito grande entre o funcionamento do poder judiciário, não somente em Portugal, mas na União Europeia, com o que acontece no Brasil. E uma coisa chama atenção, e eu provoco qualquer pessoa que tenha estudado um pouco o funcionamento do Poder Judiciário em qualquer país da Europa, ele vai perceber o seguinte: dificilmente um juiz, seja ele em qualquer instância, primeira, segunda ou terceira instância, fala fora dos autos. Ou seja, muito dificilmente um juiz usa o microfone de uma emissora de rádio, apela para um jornalista para dar qualquer opinião sobre o que está acontecendo no próprio judiciário. Aqui não. Aqui é só nós tomarmos como exemplo o Supremo Tribunal Federal, onde os ministros viraram verdadeiros militantes políticos. Eles são militantes políticos acima de tudo. Opinam sobre processos que estão acontecendo, opinam sobre coisas que não têm nada a ver com o próprio Poder Judiciário, fazem debates abertos publicamente com o presidente da República, com o Congresso Nacional. Ou seja, é a casa da mãe Joana, é a casa da mãe Joana, não tem outra coisa a ser chamada. Então, eu falo isso com muita tranquilidade, porque se esta fosse a tônica do Poder Judiciário no mundo todo,
Bom, diz, não, então é dessa forma que o Poder Judiciário funciona. Não, não é dessa forma. Na verdade, nós aqui inventamos as famosas jabuticabas brasileiras, especialmente no Poder Judiciário brasileiro. O juiz se sente no direito de inventar a lei, de criar leis que não estão, obviamente, no papel, de interpretar a sua revelia, porque acha que isso vai ser melhor para a sociedade. Eu tenho dito e continuo dizendo, o Estado Democrático de Direito depende da estabilidade jurídica. E como é que a gente dá estabilidade jurídica? Com o cumprimento da lei. Ou seja, se está na lei, cumpra-se a lei. Se eu não concordo com a lei, eu vou buscar meios para mudar a lei. A lei aonde? No Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, fazendo com que o próprio Poder Executivo apresente uma outra proposta a ser ratificada ou não pelo legislador. Fora isto, na verdade, é realmente algo que me entristece muito. Cada um acaba inventando a sua própria lei de acordo com a sua visão de mundo. Então, cada juiz decide de acordo com a sua visão de mundo e não de acordo com o que está na lei. Então, isso me entristece muito há muitos anos. Por quê? Porque com isso cria-se instabilidade jurídica, o operador de direito, os advogados vão torcendo para que o seu processo caia na vara X ou na vara Y, porque depende muito da compreensão, da interpretação da lei que aquele juiz vai fazer, e não do que está realmente escrito. É claro que interpretações podem ser feitas de forma diversa. Nós sabemos que do mundo do direito, mas, infelizmente, o que nós estamos vendo cada vez mais é esse ativismo jurídico por parte dos juízes, por parte dos desembargadores, por parte dos ministros do STJ, do STF especialmente, que inventam leis, e inventam de uma forma realmente complicada. E inventam. Eu vou dar um exemplo para que quem está nos assistindo perceba o que eu estou dizendo. Vamos pegar um exemplo que se tornou muito conhecido, que mexeu com o país, que é a prisão em segunda instância. Se nós formos para aí, não existe prisão em segunda instância da forma como o Supremo Tribunal Federal acabou adotando alguns anos atrás. Tanto é verdade que o próprio Supremo Tribunal Federal vem agora e muda a sua interpretação. Por quê? Porque a interpretação anterior foi muito mais pela pressão da opinião pública do que estava na lei. Então, isto, infelizmente, está acontecendo. Interpreta-se muito mais a lei de acordo com a visão do juiz ou pela pressão popular daquele momento. Não se faz Estado democrático de direito desta forma. Essa é a minha compreensão. O senhor não diria que isso é um problema não sei se o senhor interpretaria dessa maneira, muitos dizem ou dirão que é um problema de vácuo de poder ou uma espécie de descumprimento do seu dever, no caso, por exemplo, do casamento homossexual, o executivo disse desculpa, o judiciário disse que precisava tomar uma decisão porque o legislador não votava os projetos que havia lá. Mas há outros processos, leis que foram feitas 2 leis de guarda compartilhada, e eu até queria fazer um comentário, porque aqui no projeto de lei da lei de 2014, o deputado Arnaldo Faria de Sá, que imagino que o senhor conheça, dizia assim, visando maior clareza sobre a real intenção do legislador quando da criação da guarda compartilhada. E aí, nas justificativas, ele diz que a lei de 2008 foi tão mal interpretada e que a sua má interpretação teria como prévia interpretação a ideia de que o legislador fez um trabalho ruim, ou que o legislador gastou dinheiro público, gastou dinheiro público à toa, tal a discrepância entre a interpretação do legislador para o que o judiciário interpretou a lei. Então, existem alguns argumentos favoráveis à ideia de vácuo de poder, mas assim, também existem esses casos como dessa lei. Nós vimos assim a intervenção na presidência da República, mas também no governador do estado, também no prefeito, quer dizer, todas as instâncias de poder estão sendo mordidas, digamos, né? O senhor concorda com essa tese do vácuo de poder? Não concordo. Naturalmente, se nós pegarmos alguns exemplos, certamente existe o vácuo de poder, porque o legislador nem sempre consegue dar conta da plenitude de todas as questões que precisam ser devidamente votadas. Mas aproveita-se exatamente o
termo vácuo do poder, essa expressão, para avançar-se muito sobre a competência do poder legislativo. Na verdade, o que eu entendo, se o Supremo Tribunal Federal, como que existe uma indefinição sobre a legislação, deveria dar algum período de tempo para que o legislador tomasse uma decisão. Mas não é isso que acontece. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, como exemplo, acaba decidindo sobre aquilo que ele acha que é pertinente, que, segundo a sua visão, é melhor para a sociedade. Volto a dizer, eu até poderia concordar com todas as decisões do Supremo Tribunal Federal, que avançam sobre o que está escrito, sobre o que a lei realmente comanda. Mas não é desta forma que nós criamos segurança jurídica. Na verdade, nós estamos dando ao Supremo Tribunal Federal, e eu falo como Supremo, mas poderia dar aos juízes, etc., decisões que, obviamente, escapam ao seu escopo. Eu vou dar um outro exemplo que me tocou muito como prefeito de Porto Alegre. Aí, certamente, quem nos acompanha vai entender. Nós não tínhamos em Porto Alegre um sistema de transporte coletivo com licitação. Ao longo da história, nunca se fez licitação em Porto Alegre. Eu, como prefeito, decidi fazer licitação. Fomos em busca da melhor legislação existente do país, conformamos, consultamos o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e conformamos uma licitação. Fizemos a primeira licitação, deu deserta porque, enfim, o pessoal que operava o sistema de transporte coletivo não quis participar. Fizemos a segunda, da mesma forma. Na terceira, buscamos a divulgação internacional do sistema e aí conseguimos, finalmente, fazer com que a licitação acontecesse. E aconteceu, uma das empresas que perdeu o certame foi para a Justiça, e a Justiça não, é um ato jurídico perfeito. A licitação está correta. Então, concluímos a licitação. Dentro da licitação, havia um dos parâmetros que era exatamente o reajuste da tarifa do transporte coletivo, com critérios muito claros de como o reajuste da tarifa do transporte coletivo deveria acontecer, que é o que, obviamente, todos nós desejamos, um critério claro, explícito, numa tabela pública devidamente reconhecida. Tempos depois, aconteceram as famosas manifestações de 2013, e aí, obviamente, um partido de oposição entrou junto ao Poder Judiciário. O que o juiz fez? Está lá na decisão, então não sou eu que estou dizendo, é só olhar o processo. Na verdade, o juiz disse, levando-se em consideração o clamor popular, congela a passagem. Ou seja, o ato jurídico perfeito ficou em segundo plano e o clamor popular é que acabou vingando. Então, é contra isso que eu me rebelo. Quer dizer, dependendo de quem está na frente, a multidão que está na frente do Poder Judiciário, o juiz decide de uma forma ou de outra, ora, isso não é direito, isso não é justiça, isso não é Estado democrático de direito. Então, nós estaríamos, na verdade, formando torcidas a favor desta ou daquela opinião, e aí o juiz, olhando a maior torcida, vai decidir, não pode ser isso. Eu até brinco com meus amigos que são juízes, bom, daqui a pouco vocês se tornarão substituíveis, a gente vai para o Facebook, coloca em votação a decisão a ser tomada, a favor ou contra, a maioria decide e simplesmente vocês expressam a sentença. Não pode ser isso. Se nós temos leis, volto a dizer, que não concordamos, vamos mudar as leis. O que não dá para simplesmente não concordo com a lei, eu decido de forma contrária a ela, porque acho que é melhor para a sociedade. Não é assim que se constrói Estado democrático de direito. Guilherme, até entrando no ponto do vácuo, né, nós debatemos muito a questão da guarda compartilhada, que tem dois parágrafos bem claros dizendo que na guarda compartilhada o tempo de convivência, não sei se o senhor sabe, prefeito, mas há uma resistência muito grande do judiciário em cumprir esse trecho da lei que fala que na guarda compartilhada o tempo de convivência vai ser dividido de modo razoavelmente equilibrado, na verdade ele fala em equilibrado. E a gente ouve entre os operadores, quem se separa, por exemplo, lê a legislação e lê o debate político que eu estava dizendo antes, e vai buscar um operador, parece que tem dois universos completamente diferentes que não se conversam, porque a lei diz uma coisa
e a aplicação é completamente oposta, né? Você ouve as pessoas dizendo que na guarda compartilhada não se divide tempo de convivência, e a lei diz, na guarda compartilhada se divide. O Guilherme pode comentar, queria que ele comentasse isso, nós conhecemos, né, colecionamos jurisprudência dizendo exatamente isso, que na guarda compartilhada não se divide tempo de convivência. E a lei diz que na guarda compartilhada se divide, né? Guilherme, comente isso, assim, essa questão do vácuo de poder, que nesse caso não há vácuo, né? O legislador fez duas leis. O Márcio, eu estou abrindo aqui o Código Civil, o artigo 1583, tá? Isso aqui não é aula de direito, não é voltado para o público profissional do direito, mas a linguagem é simples, então, se me permitir, eu vou ler aqui o texto rápido, tá? Artigo 1583, parágrafo 2º. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Aí é que está. Como é que o legislador faz? Ele coloca sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Aí isso aí abre a margem, a porta de escapatória para aquela pessoa que não quer cumprir a lei se apegar a isso. Mas a regra geral deve ser essa. Se não houver nenhum óbice, convivência de forma equilibrada. Não precisa ser uma semana para cada um ou 15 dias para cada um. Um exemplo, eu conheço casos concretos. Segundas e quartas com o pai, terças e quintas com a mãe, sexta, sábado e domingo intercalado. Eu conheço casos concretos que funcionam. No Rio Grande do Sul, a guarda já é mais ou menos intercalada, a convivência já é mais ou menos intercalada, quando muitas decisões dizem será um dia no meio da semana e finais de semanas alternados. Muito bem. O legislador escreveu equilíbrio de tempo de convivência. Vamos olhar a palavra da lei. Né? Deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas. Né? O tempo de convívio, ele fala aqui, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada. Quer dizer, o legislador usou a palavra séria, usou tempo de convívio. Aí, e isso é para o legislador e, portanto, para a sociedade, isto é guarda compartilhada. Lá na lei da alienação parental diz que, artigo 7º, artigo 7º, a atribuição ou alteração da guarda dar-se-á por preferência ao genitor que viabiliza a efetiva convivência da criança ou do adolescente com outro genitor. Quer dizer, aí vem aqueles argumentos que se presume a má-fé, se presume a má vontade, se presume o ranço. Mas pai e mãe, se não se dão bem, como é que vão viabilizar esse gerenciamento de tempo? Bom, é obrigação do pai e da mãe serem adultos. E se um deles sabotar ou obstaculizar a convivência equilibrada, a resposta está lá no artigo 7º da Lei 2.318. A atribuição da guarda dar-se-á por preferência ao genitor que viabiliza a efetiva convivência. Então, como é que funciona em Portugal? Eu tenho falado muito de Portugal porque eu tenho inveja. Eu tenho que evoluir muito como pessoa, eu tenho inveja. E em Portugal, o texto da lei é muito parecido com o nosso e as decisões são. O tempo será 15 dias por mês para cada um, não 15 dias corridos. Pode ser um dia sim, não, uma semana sim, uma semana não, mas será equilibrado. E se você, pai, ou se você, mãe, não aceita ficar com um filho na metade do tempo, então não tem problema. Então ficará menos da metade. Se você não aceita a convivência intercalada, a convivência equilibrada, não tem problema. Se você acha que é ruim a convivência intercalada, ótimo. Então fica no domicílio do outro genitor. Porque existe aí um problema do conflito de interesse e do poder individual. Um dos genitores percebe que ele é beneficiado pela jurisprudência, pela tendência jurisprudencial que ainda não aplica a igualdade de gênero.
Aí o que ele pode fazer? Ele pode sabotar a convivência equilibrada, de modo que, já que a convivência equilibrada não funciona, então fica com a mãe, por exemplo. Muito bem, mas se for a mãe que inviabilizou a convivência alternada, a convivência equilibrada, ela não pode ser premiada por isso. E é o que acontece. É o que acontece. O Fortunato caiu de novo, acho que vai ter que mandar de novo ali o link para ele. Não, eu sei, eu controlo aqui. Então, o que acontece? As ferramentas legais existem e não há vácuo de poder. No caso da união homoafetiva, por exemplo, no caso em que a lei é omissa, o legislador não enfrentou aquela hipótese. Perfeito? Enquanto não houver uma lei que regule aquilo, natural que o juiz não pode negar a jurisdição, não pode dizer, eu decido no par ou ímpar que até que venha uma lei sobre isso. Não, aí ele tem que decidir com base em outras fontes do direito, com base em princípios, de outras formas. Mas quando há uma lei expressa, não haveria motivo para isso. Não haveria razão para isso. E aí eu volto ao que eu falei antes, o problema é mais cultural. O problema é cultural. E aí nós temos, inclusive, se o prefeito Fortunato puder opinar, eu gostaria de ouvir a opinião do prefeito, desse prefeito, que é sobre a postura dos conselheiros tutelares. No Brasil existem leis que pegam e leis que não pegam. Existem artigos de leis que pegam, artigos de leis que não pegam. Um exemplo bem bobinho. Código de Trânsito. Código de Trânsito diz que é infração de trânsito produzir ruído, produzir som dentro do carro que seja audível pelo lado de fora. Se você chamar EPTC dizendo que tem alguém produzindo som nessa intensidade, o agente de trânsito provavelmente não levará a sério. Talvez você chamar, talvez ele leve, mas os agentes de trânsito multam quem cruza o sinal vermelho e não multam quem produz som acima do limite tolerável. Não estou dizendo que a lei está certa, estou dizendo que a lei é assim. A lei de contravenções penais diz que é contravenção penal servir bebida alcoólica para quem já estiver visivelmente embriagado. Mas isso não pega. A autoridade policial não toma nenhuma providência quando detecta uma situação dessas. No caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê como dever do Conselho Tutelar a proteção de todos os direitos fundamentais da criança. E aí, se você não levar o seu filho para a escola e o seu vizinho for no Conselho Tutelar e ele fizer uma acusação, levar essa informação ao Conselho Tutelar, ele se movimentará. Mas, se a mãe do seu filho ou se o pai do seu filho botar a criança no carro, ou no ônibus ou no avião, e levá-lo para outro estado, por exemplo, e você for no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar, na maior parte das vezes, pelo menos é o relato que eu tenho, não toma nenhuma providência, não vai atrás, não se movimenta e teria ferramentas para isso. E aí, então, eu gostaria de ouvir a opinião do Fortunato sobre isso. Porque, ao meu ver, deveria haver uma campanha de conscientização junto aos magistrados e também junto aos conselheiros tutelares e junto a todos os dirigentes estatais, todos os representantes do Estado. O senhor ouviu, prefeito? Alô? Vou ter que explicar. Está ouvindo, prefeito? Alô, alô. O senhor está ouvindo? Agora não, está cortando. Está cortando. Está cortando um pouco? Você está ouvindo? O senhor não está ouvindo, prefeito?
Não estou ouvindo. Quem sabe, Márcio, será que tem como mandar de novo o link, alguma coisa assim? Não sei se muda. Ele vai entrar de novo, eu acho. Caiu. Mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, justamente o Vinícius aqui fez uma pergunta lá atrás, que eu acho que era uma pergunta interessante de fazer para o prefeito, né, para um político, para alguém que tem essa vivência, que é como fazer com que como enfrentar essa espécie de ativismo judicial, né? De que maneira o legislador e o executivo vão poder se contrapor a essa instituição que, de certo modo, é a instituição responsável porque é o poder moderador, né? Vamos ver aqui. A lei do abuso de autoridade já criou alguns mecanismos inibitórios, né? Então, nós temos, na minha cabeça, o legislador poderia... O senhor está ouvindo, prefeito? Não estou ouvindo. Será que o senhor apertou em alguma configuração aí que mudou a configuração do aparelho? Ele não está ouvindo. Não, estou ouvindo, agora te ouvi. Não estava ouvindo. Agora eu ouvi. Bom, o Guilherme havia perguntado como é que o senhor vê o Conselho Tutelar como uma instituição capaz de ajudar, de auxiliar no combate à alienação parental. Se faltaria uma capacitação, um conhecimento em relação à legislação, porque ele dizia, se um pai não leva a criança na escola, o Conselho Tutelar chama, ele entende facilmente o problema e chama para conversar, o que está acontecendo, né? Mas, se você tem esses impedimentos de convivência, ou uma mudança para outro estado, uma fuga, uma coisa desse tipo, parece haver um tipo de resistência, ou talvez até desconhecimento. Sendo que e talvez, eu acho que... um direito fundamental, né? É? Sendo que o Conselho Tutelar tem competência para a proteção aos direitos fundamentais da criança. Sim. O direito de convivência com pai e mãe é um direito fundamental. Então, quando a mãe pega o filho e leva para outro estado, afastando da família paterna, ou quando o pai faz a mesma coisa, ele está afrontando um direito fundamental da criança. Será que esse direito... você não age. Será que esse direito aí, é uma pergunta para o político também, que lê a realidade, esse direito não é visto assim com o mesmo peso que outros, o direito à convivência? Será que é uma resistência social em aceitar o direito à convivência como um direito fundamental? Travou de novo? Pode falar, prefeito. Acho que é o sinal de internet lá. Agora sim, pode falar. Não, o que o Guilherme levanta é extremamente importante, porque nós estamos tratando da rede de proteção à criança e adolescente, onde o Conselho Tutelar faz parte exatamente desse sistema. Eu sou um ardoroso defensor do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. Acho que ele representa claramente um avanço em relação ao que nós tínhamos antes, que era o Estatuto do Menor. Há um novo paradigma na relação com esse segmento extremamente importante. A criança e o adolescente deixou de ser simplesmente olhado como o infrator e que deveria ser simplesmente punido. E a criança e o adolescente em vulnerabilidade começou a ser olhado com carinho, com calor humano e, na verdade, com medidas socioeducativas quando necessárias. Sempre foi feito isso. E nesse sistema nós encontramos o Conselho Tutelar. Desde a criação do Conselho Tutelar, lá quando o ECA surgiu em 1990 até o momento, muitas mudanças acabaram acontecendo na sua estrutura. A própria forma da escolha dos conselheiros tutelares foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. Eu não tenho dúvida de que hoje os critérios para a escolha do conselheiro tutelar são muito melhores do que eram no seu início.
Mas, o que eu percebo, ainda há um certo desconhecimento da legislação, e falo especialmente da chamada alienação parental, por parte dos conselheiros tutelares, que conseguiram já compreender várias questões, mas quando chega numa legislação um pouco mais complexa como essa, são poucos os conselheiros tutelares que realmente compreendem, entendem, leram a lei e, obviamente, sabem da sua aplicação. Então, a grande questão não é combater o conselheiro tutelar ou o conselho tutelar, mas é lutarmos por seu aperfeiçoamento, exigência de que a legislação exija que na próxima seleção preliminar dos conselheiros tutelares, eles saibam o que é a lei da alienação parental. Eles, obviamente, tenham lido e compreendam o que é a lei que de forma tão debatida foi no Congresso Nacional, que é a Lei 12.318 de 2010. Eu acho que hoje poucos conselheiros tutelares conhecem a fundo. Alguns conhecem, eu não tenho dúvida que alguns conhecem, mas muitos não conhecem e por isso não aplicam. Prefeito, como o senhor vê, eu queria aproveitar, o senhor falou bastante da lei e disse que era para capacitar o conselheiro, mas nós vemos agora um ataque à lei. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Existe uma movimentação no Congresso para a revogação da lei. Eu assisti a uma espécie de live da deputada Bia Kicis nesse final de semana, e ela dizia que existe uma demanda, né, principalmente ela dizia da Igreja Católica, e que muitas mães a procuravam, e procuravam a tal da bancada feminina, dizendo que essa lei era usada para abusar, talvez psicologicamente, das mães, ou que era uma lei que protegia abusadores, né? Nós que conhecemos bem sabemos que isso é uma bobagem, uma besteira. A maior parte da lei não é usada em relações de falsa denúncia de abuso ou denúncias verdadeiras de abuso, que a maior parte dos casos está relacionada à mudança de estado, mudança de endereço ou impedimento de convivência. A ampla maioria nos nossos grupos, quem conversa conosco, as pessoas que estão, os operadores com quem temos acesso, sabem que a lei é muito mais usada no caso de convivência do que em falsa denúncia ou alguma coisa assim. Essa é uma franja da lei. Mas esse discurso, até o senhor, no começo da sua fala, no começo, o senhor dizia que existe uma compreensão equivocada. Acho que o senhor se referia a isso, não é? Essa interpretação de que a lei é usada assim, inclusive uma interpretação errada, porque faz parecer, e teve uma reportagem do Fantástico que incentivou essa interpretação errada, de que bastaria fazer uma denúncia de alienação parental, que haveria uma inversão da guarda e a mãe perder. Não é assim. Nós sabemos que uma denúncia de abuso sexual demora 4, 5 anos para ser julgada, o pai vai ser afastado, vai haver um processo criminal, que não é julgado na vara de família, evidentemente. Quer dizer, existe toda a investigação, o Ministério Público, há dois pontos em que o Ministério Público participa, tanto na vara quanto na denúncia, né, do suposto crime. Então, existe uma interpretação vulgar da lei que é disseminada e que redunda nessas ações que juntam, assim, curiosamente, pessoas do lado conservador, pessoas do lado progressista, que se juntam para atacar uma lei que, repito, a sua ampla maioria, a maior parte da lei não trata de abuso, trata de convivência. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso, acho que era o ponto inicial, né? Sem dúvida, é sobre isso que eu me referia quando fiz a minha primeira colocação. Casualmente, esses dias eu visitei o Instituto Proteger aqui em Porto Alegre, da minha querida amiga Melissa Baruffi, que é uma defensora da lei. Fiz uma publicação, porque é uma visita de uma amiga, e aí logo 30 minutos depois eu recebi um telefonema de uma outra amiga dizendo: pá, Fortunati, que decepção, está defendendo uma lei que acima de tudo defende o abuso sexual. Disse, como assim? Me dá um caso concreto, me apresenta um caso concreto onde isso tenha acontecido. Me apresente. Ah, não, tem juízes que interpretam. Não, me apresenta o caso concreto. Bom, ela mudou de assunto, porque não tem caso concreto. Eu estou convencido que, na verdade, esse cenário que se pinta, ele não existe na vida real. Na verdade, é muito mais um argumento para se combater a lei da alienação parental do que realmente algo que esteja acontecendo no dia a dia da sociedade. Eu fico muito preocupado porque está reunindo desde feministas,
extremamente de esquerda, até Bia Kicis, que é uma deputada de direita, na tentativa de atacar a lei. Uhum. Bom, para quem está nos assistindo deve estar pensando, bom, o Márcio é homem, o Guilherme é homem, o Fortunati é homem, por isso que fala, não, eu tenho a tranquilidade hoje de poderia aqui enfileirar uma série de mulheres, e começa exatamente pela desembargadora Berenice, só para dar um exemplo, que para mim é uma sumidade em direito de família, que defende a manutenção da lei. Poderia dar tantas outras mulheres que, de uma forma muito tranquila, com muitos argumentos, defendem a manutenção da Lei 12.318 de 2010. E todas elas dizem o seguinte: ah, bom, a lei não é perfeita, então vamos discutir os avanços, mas não os retrocessos. Então, eu tenho a tranquilidade de afirmar que, infelizmente, o preconceito, a má informação, que está fazendo com que muitos questionem a lei da alienação parental. Eu sou defensor da lei, entendo que ela é extremamente adequada. Se ela é mal aplicada, volto a dizer, é um outro problema, mas não é o problema da lei, é o problema da sua aplicação. E tenho a convicção, porque ninguém conseguiu mostrar ainda uma decisão judicial que realmente proteja o abusador por causa da lei da alienação parental. Na verdade, é um artifício falso, é um artifício enviesado que não existe na realidade. Talvez apresentem um em todo o país, bom, pode apresentar um, mas a regra, até agora não apresentaram, e eu tenho a convicção absoluta de que hoje o Poder Judiciário como um todo tem muita tranquilidade em relação à aplicação da lei. Nunca vai beneficiar o abusador, mas vai beneficiar quem? A criança, nos seus direitos fundamentais. Porque o que é fundamental compreender? A Lei 12.318 de 2010, que trata da alienação parental, não está protegendo a mãe ou o pai. Ela protege a criança. Isso é fundamental. Se nós não percebermos isso, nós estaremos, na verdade, nos atendo à questão do gênero, se é mulher, se é o homem, se a mulher deve ficar com a guarda, se o homem deve ficar com a guarda. Não, nós temos que perceber o seguinte: a lei ela foi elaborada, foi pensada, foi discutida para proteger a criança em vulnerabilidade pela separação dos pais, por qualquer outro motivo. Mas é a criança que é o foco da lei da alienação parental. Então, essa desculpa de que não, nós estamos protegendo ou a mulher, ou o homem, ou o abusador, etc., isso é falso. Na verdade, eu tenho convicção de que o Poder Judiciário, ela, quando procura decidir sobre a alienação parental, mesmo que de forma equivocada às vezes, está pensando no direito da criança. Márcio? Eu comentaria, só para complementar isso, que essa é uma incompreensão de toda a legislação e não só da lei da alienação parental, porque o objetivo de toda a legislação moderna em relação à criança é manter a convivência da criança com o pai e com a mãe. Então não é para favorecer a mãe ou o pai, não é uma questão de quem vai ficar com a guarda, porque de acordo com as duas leis, os dois vão ficar com a guarda, e o ideal é que ambos fiquem com a guarda, que ambos participem diariamente, cotidianamente, é o que está escrito no parecer do Dr. Rosinha, que acho que não é mais deputado, mas foi deputado na época da aprovação da lei. Quer dizer, é uma discussão torta, dizer quem é que vai ficar ou não com a guarda, como se fosse uma disputa de uma bola de futebol. Filho não é mobília, não é um objeto. A criança tem que participar da vida dos dois ambientes, conviver com os irmãos, conviver com a tia, conviver com a avó, com a outra avó, com o vô, com o primo. O anormal é ela não conviver. Aí tem que ver por que ela não está convivendo. Pode ser que o sujeito seja um abusador, seja alguém perigoso, pode ser que a mãe seja alguém perigosa, e aí o juiz vai ter que avaliar isso, e o Ministério Público vai participar disso, né? Agora, o ideal é que a criança participe da vida dos dois, que ela esteja ali em contato com ambos, né? Crescendo sob os cuidados de ambos, inclusive porque, como vimos nesse caso aqui do Rio de Janeiro, né? Quando os pais, o pai e a mãe estão próximos, aumenta a chance de descobrir desvios, de descobrir patologias, pessoas malucas, pessoas doentes. A ideia é essa. Eu dizia num outro evento que a gente participou, que nos Estados Unidos eles fizeram essa discussão nos anos 70 e 80. Eles diziam, quando tem muita gente cuidando da criança é melhor, quanto mais gente cuidando da criança é melhor. Olhando, essa criança está com uma marca no bumbum, está com uma marca na cabeça, a criança não está indo bem na escola, que era o que eu falava do caso do prefeito, de perceber, do gestor de perceber isso. A professora sente, essa criança não está indo bem. Mas tu querias falar, Guilherme? Márcio, assim, primeiro, no grupo Filho não é Mobília tem mais mulher que homem.
Enquanto nós estávamos aqui falando, eu tenho um grupo do WhatsApp que é só para advogados do Movimento Filho na Imobília, em que nós discutimos questões estratégicas, trocamos informações do Brasil inteiro, somos 10 advogados ali. E damos orientações estratégicas, inclusive, para outros advogados e assim vai, para pessoas em geral. E são 6 mulheres e 4 homens. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, quando alguém diz que precisa revogar a lei da alienação parental porque ela é usada para cobertar abusadores, aquela matéria famigerada, matéria de Fantástico, mostravam mulheres alegando que acusaram os seus companheiros, maridos, que foram, ex-maridos, de abuso sexual. E aí, então, eles trapacearam no processo. E aí, por conta disso, elas perderam a guarda, elas estão desmoralizando o judiciário. Porque existe um contraditório na ação penal. Existe um contraditório. E quando vem um grupo de pessoas públicas também, dizendo que a lei da alienação parental é utilizada para tirar o filho da mãe, o filho de suas mães, em favor de pais abusadores, ela está acusando o Poder Judiciário de prevaricação. Ela está acusando os julgadores de prevaricação. Porque se existe um contraditório e ela está dizendo que, de maneira sistemática, de maneira habitual, as mães perdem a guarda de seus filhos porque abusadores foram privilegiados, a ofensa é ao judiciário. E isso não faz o menor sentido, porque, via de regra, diante da acusação falsa ou não, a consequência é imediata. É feito o afastamento. O processo segue todo contraditório com a parte acusada já afastada do filho. E somente volta a ter contato após provado por A mais B que, uma outra expressão popular, hoje eu estou espirituoso, né? Que focinho de porco não é tomada. O réu, o pai, na maioria das vezes, precisa comprovar que focinho de porco não é tomada. E enquanto ele não comprova, ele não tem acesso ao filho. E mais, quando a pessoa, digamos que tenha acontecido isso, nunca ninguém me apresentou um caso de ter ficado comprovado, ter ficado reconhecido que o filho foi afastado do pai, depois foi reaproximado e invertido a guarda, e depois comprovado que o pai era um abusador. Eu não vi nenhum exemplo disso. Mas digamos que tenha acontecido um caso ou outro. O presídio tem algumas pessoas que estão lá inocentemente. Recentemente, aqui em Porto Alegre, uma adolescente de 15 anos acusou um motorista de aplicativo Uber de tê-la estuprado. Ele ficou 2 dias preso. E depois se comprovou que era mentira e a própria adolescente confessou. E existem vários casos nesse sentido. Então, será que a gente deve de revogar o Código Penal? Porque pessoas são presas com base no Código Penal. Pessoas são presas preventivamente com base no Código Penal e no Código de Processo Penal. E depois, muitas delas são consideradas inocentes. Então, a gente vai revogar o Código Penal porque aconteceram algumas situações que, no caso da denunciação caluniosa, existem inúmeros casos concretos para se elencar. No caso de mãe perdendo a guarda de filho em favor de um pai abusador, é uma mera hipótese, porque demonstração não apareceu nenhuma até agora. E, por último, as leis elas servem para atender uma necessidade social. Não existia código de trânsito no século XV. Por quê? Porque no século XV não existiam carros. Não existiam leis sobre direito digital, sobre internet nos anos 80. Pelo mesmo motivo, não existia essa necessidade social naquela oportunidade. A alienação parental, ainda que mudemos o nome, ainda que revoguemos a lei, a prática de um genitor levar o outro para outro estado sem a anuência em prejuízo do outro genitor,
A prática de um genitor fazer uma denunciação caluniosa para prejudicar o vínculo do filho com seu pai ou com sua mãe, assim vai. Isso acontece. Isso acontece. A prática da campanha difamatória, o boicote, no dia de convivência, o genitor vai na casa do guardião ver o filho e não consegue. Isso acontece. Muito bem. Na minha cabeça, não precisaria haver leis para isso. Bastaria aplicar as regras de bom senso. Mas no Brasil, aquilo que está escrito já não é aplicado, imagina que não está escrito. O nosso Código Penal prevê que é dever de boa-fé. Nós precisamos ter no Código Penal um artigo dizendo que é dever agir com Deus da boa-fé. A LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura, diz que é dever do magistrado tratar as partes com urbanidade. Olha o absurdo. É preciso uma lei para dizer que os juízes têm que ser educados com as partes. Nós precisamos de lei para tudo. O bom senso não resolve aqui. Nós ainda estamos muito subdesenvolvidos culturalmente. E aí vem a bancada feminista, vem o movimento feminista, pretendendo a revogação da lei da alienação parental, sem sequer se preocupar com a criança, sem sequer se preocupar em como atender a esta necessidade social. Tem pessoas que são presas indevidamente, mas ninguém quer revogar o Código Penal. Então, por que revogar a lei da alienação parental? Sem apresentar uma solução, sem apresentar uma alternativa. Essa, para mim, é a parte mais deprimente, em que a lei passa a ter um fim em si mesmo, e o destinatário da lei, que no caso da lei da alienação parental, é proteger a criança, este fica de lado. O que importa é atender os interesses, as vontades e os caprichos de um determinado segmento da sociedade. E aí eu falo para o movimento feminista. Se tiver alguém do movimento feminista me assistindo, vocês não querem igualdade? Pois bem, é isso que a dívida que a sociedade tem com o movimento feminista sério é impagável. Assim como lá atrás mulher não podia votar, assim como lá atrás mulher não podia desempenhar uma série de profissões, e hoje pode, isso foi uma evolução social que foi conquistada pelas mulheres que estão apoiando fortemente o nosso movimento. Então, como abrir mão da igualdade? Uma igualdade seletiva? Como defender a denunciação caluniosa, a falsa acusação de crime? Como defender isso? A mãe, muitas vezes, acusa o pai de crimes que ela sabe que ele não cometeu, consegue afastá-lo do filho durante 2 anos, 2 anos, às vezes mais, causando danos irreparáveis, muitas vezes a prisão, e aí está na lei a possibilidade da reversão da guarda. E ela faz sabendo desse risco e acha ruim. A consequência para um ato hediondo desses. Então, ao meu ver, é isso. Falta até mesmo uma proposta alternativa à lei da alienação parental, e é imoral essa tentativa de revogação da lei. Ao meu ver, é imoral esta bandeira de revogação da lei da alienação parental. O senhor quer fazer algum complemento, prefeito? Por favor. Não, o que é importante a gente perceber... Está ouvindo? Estou. Estamos ouvindo. Bom, o que é importante a gente perceber, complementando o que o Guilherme, de forma muito sábia, colocou, é que a lei, volto a dizer, ela não é perfeita, mas ela significou um grande avanço sobre o que nós tínhamos sobre esta área. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, aprovado lá em 1990, já significou esse grande avanço. Saímos do Código de Menores para um estatuto que realmente tinha um olhar muito mais amplo, muito mais vivo, muito adequado para as crianças em social. E da alienação parental vem num segundo momento, num outro momento, para continuar protegendo a criança e o adolescente, especialmente a criança. É este olhar que nós temos que ter. Nós não podemos olhar a alienação
parental de acordo com o interesse do pai ou da mãe. Nós temos que olhar de acordo com o interesse da criança. E eu não tenho dúvida de que a lei faz exatamente isto. Se bem interpretada, se obviamente operada de forma adequada, é uma lei que avançou e continua avançando. Se tem que ser aperfeiçoada, como qualquer lei, naturalmente, com o passar do tempo, ela deve ser aperfeiçoada, mas subtraída da nossa convivência, revogada, naturalmente, de forma alguma. Nós estamos nos aproximando do final, eu queria retomar aquele tema rapidamente do cumprimento da lei. O prefeito disse que há esse avanço, né, em relação do judiciário em relação ao legislativo e ao executivo. E a minha pergunta, e alguém fez aqui nos comentários justamente essa pergunta: como o senhor vê, prefeito, o que pode fazer o legislador e o executivo para tentar barrar esse avanço, né? Eu até queria comentar, tem uma recomendação do CNJ, recomendação 25 de agosto de 2016, que dizia o seguinte, né, que recomendam aos juízes que atuam nas várias famílias que observem o disposto na lei de guarda compartilhada e que apliquem a lei. E aí embaixo dizia o seguinte, né, considerando que, é uma daquelas redações, considerando que, diz assim, considerando o teor do ofício tal, encaminhado à Corregedoria Nacional, pela presidência da Câmara dos Deputados, informando sobre o recebimento de reclamação de pais e mães relativas ao descumprimento pelos juízes das várias famílias da lei da guarda compartilhada. Quer dizer, o presidente, acho que na época era o Rodrigo Maia, acho que já era o Rodrigo Maia, né? Envia ao CNJ essa reclamação, esse ofício, né? É um documento oficial, né, dando conhecimento dessa reclamação. O que dá para fazer, prefeito? Como é que o senhor vê? Assim, vamos aprovar leis, porque, de certo modo, é um problema. Não sei se o senhor deve conhecer o Antonin Scalia, que era um ministro da Suprema Corte americana, um originalista. Ele tinha o originalismo como uma doutrina política, quase ideológica dele. Mas como vamos impor é quase que uma coisa pessoal, né? Quem é que fiscaliza o fiscalizador, né? Esse é o papel do judiciário, inclusive do STF, né? Parece-me estamos presos a uma disposição de caráter quase, sabe, do que alguma legislação, alguma coisa. Com certeza, não é através de uma nova lei que nós iremos conseguir resolver essa questão. Me parece que o próprio Poder Judiciário, através das suas instâncias, e o CNJ tem esse papel de, obviamente, fiscalizar o que é feito dentro do próprio Poder Judiciário. Chega a ser um pouco hilariante, paradoxal, surrealista, nós termos que ter um ofício do presidente da Câmara dos Deputados encaminhados ao CNJ e o CNJ fazer uma recomendação de que o juiz cumpra a lei. É algo surreal. Certamente, se eu contasse isso lá em Portugal, eu volto ao que o Guilherme falou antes, se eu contasse isso lá em Portugal, obviamente soaria como piada, porque realmente acaba sendo uma grande piada. O CNJ, que é quem, obviamente, fiscaliza o próprio Poder Judiciário, instância de fiscalização, opinar, sugerir que o juiz cumpra a lei. Realmente chegamos ao fundo do poço. E o pior é que o fundo é falso e temos muita coisa ainda que certamente pode piorar. Então, o que é importante é que a população também se manifeste pelo cumprimento das leis, porque, ao fim e ao cabo, a gente percebe que muitos operadores do direito que viraram militantes juristas, militantes jurídicos, eles muito mais se atêm à pressão popular do que está no texto da lei também. Então vamos fazer uma pressão popular para que a lei seja cumprida. E é também dever dos congressistas, deputados e senadores, exigirem o cumprimento da lei. Isso que o Rodrigo Maia fez deveria ser uma constante. Exigir que aquilo que foi democraticamente decidido, por quem democraticamente foi eleito para fazer as leis, com a sanção do presidente da República, também democraticamente eleito, de que isso seja cumprido pelo operador da lei, nada mais do que isso. Não tem outra forma. Caso contrário, bom, cada um faz o que bem entende, a casa da mãe Joana acaba tomando conta do país, e aí depois nós vamos sofrer, porque cada um decide de acordo com as suas convicções e não de acordo com o Estado Democrático de Direito, que obviamente é baseado em leis. Guilherme? Eu acho que
o ideal seria uma evolução social, mas isso não depende de nós, isso não acontece de uma hora para outra. A lei de abuso de autoridade, ela poderia ser aplicada, poderia ser estendida. O problema é a caneta atômica e a sensação de impunidade, ou melhor, de ausência de consequência. Se o médico erra, o médico errou, ele poderá ser processado e ser pessoalmente responsabilizado. Se o advogado errar, perder um prazo, errou, poderá ser pessoalmente responsabilizado. Ele terá de puxar dinheiro do bolso para indenizar quem perdeu, quem foi prejudicado. O engenheiro é a mesma coisa. A lei orgânica da magistratura prevê que o juiz somente será pessoalmente responsabilizado quando ele agir com dolo, ou seja, com má fé. E aí a gente cai naquela pegadinha do princípio do ônus da prova. Como é que tu comprova a má fé? Até que na maioria das vezes não tem má fé mesmo. No caso do descumprimento da lei da alienação parental, não tem má fé. O juiz não pensa assim, quero prejudicar o fulano. Na maioria das vezes, ou na totalidade delas, o juiz não ganha nada com aquela decisão contra a legem, com aquela decisão contrária à lei. Basicamente, ele não aplica o texto legal porque ele acredita que aquilo ali é o melhor, porque ele aprendeu assim, porque sempre foi feito assim, e porque ele não está a fim de reciclar as suas ideias. Eu tive aula com um jurista fantástico, Cristiano Chaves, da Bahia. Ele é promotor de justiça aposentado. Eu tive o privilégio de ter aula com ele, na minha especialização em direito de família. E ele disse o seguinte: não é só porque a lei mudou que o juiz vai mudar o seu entendimento. É claro que tem um componente irônico aí, mas é isso. A pessoa nasceu aprendendo que pai não é bom, tão bom quanto a mãe. Passou a adolescência assistindo propaganda do Dia das Mães, muito emotivas, muito bonitas, e propaganda do Dia dos Pais nem tanto. Ia no colégio e via as mães buscando seus filhos no colégio, indo na reunião de pais metros e os pais não. Aí se convenceu que pai não é tão bom quanto a mãe. E aí ele aplica aquilo que ele aprendeu com a mãe dele. E talvez lá nas gerações passadas, que hoje nós pagamos a conta criada pelos nossos avós e bisavós, que construíram, que cooperaram para essa mentalidade. Então, o juiz aprendeu isso ao longo da vida. Só porque a lei mudou, ele vai mudar? Em Portugal, o Tribunal de Justiça Portuguesa conseguiu. Só porque a lei mudou, ele mudou. A lei muda e a jurisprudência foi coerente. No Brasil, não, porque existe essa figura do eu posso entender como eu quiser e depois modifique a minha decisão. Recorro, modifique. Se eu errei, errei. E se eu não agir com dolo, não tenho nenhuma consequência pessoal. Se o juiz cometer erros horríveis, sem dolo, eu não estou dizendo que ele não é responsável porque ele não quer. Ele não é responsável porque a lei assim diz. A lei orgânica da magistratura precisa dizer que o juiz deve agir com urbanidade, em ausência, e a lei orgânica da magistratura diz que o juiz não é pessoalmente responsável pelo ato que ele pratica, a menos que ele provoque prejuízo por dolo. Talvez, se houvesse uma alteração legal nesse artigo da lei orgânica da magistratura, talvez os processos fossem analisados de uma maneira mais cuidadosa. Talvez, se a lei de abuso de autoridade fosse aplicável a situações em que o magistrado afronta claramente o texto legal, houvesse um pensamento melhor. Em conversa com a desembargadora Maria Berenice Dias, eu fui desabafar com ela e vi que não adiantou nada, porque ela concordou comigo e eu queria que ela me consolasse, não que ela concordasse comigo. Nas ações de família, muitas vezes vem o laudo do assistente social e do psicólogo dizendo que ambos, pai e mãe, têm iguais condições para ficar com o filho. Aí vem a sentença dizendo que tem que ficar com a mãe em nome do melhor interesse do menor, da criança,
sem explicar por que o melhor interesse da criança é ficar com a mãe e não com ambos. Por que o melhor interesse da criança é o contrário do que diz o artigo 1583? Para mim é muito claro, se o pai for comandante de navio, ou a mãe, não importa, ele não tem condições de criar uma criança, né? Se a profissão dele implicar ficar viajando com muita frequência, talvez ele não tenha condições mesmo de cuidar sozinho do filho. Talvez o melhor interesse da criança seja ficar com a mãe. Se o pai for uma pessoa violenta, dependente químico, bom, não importa. Se for dependente químico, talvez não seja a melhor opção para a criança. Mas a regra geral que está na lei é aquela. E aí vem o judiciário e diz, em nome do melhor interesse do menor, da criança, ficará com a mãe e não explica o porquê. E aí o advogado entra com embargo de declaração e os embargos não são acolhidos com o fundamento de que ele está querendo rediscutir a matéria. Isso é muito frustrante, não para o advogado apenas. Isso é frustrante para a sociedade, que merecia um tratamento melhor. E se você em casa não está passando por isso, muito bom, que bom, perfeito, ótimo, mas não se esqueça, a agressão cometida ao direito de um é a ameaça cometida contra o direito de todos. Hoje nós estamos discutindo alienação parental, e talvez não seja o caso de você que está em casa. Mas talvez amanhã estejamos discutindo outros descumprimentos legais que sejam do seu interesse imediato. Então, aos meus olhos, como fazer com que a lei seja cumprida? Revisando algumas garantias da magistratura. E isso passa pelo legislativo. Melhorando a lei de abuso de autoridade e reformando a lei orgânica da magistratura. Eu acredito que isso talvez seja um estímulo para que as leis sejam cumpridas pelo Poder Judiciário. Eu não sei se viajei ou se há algum fundamento no que eu falei. Gostaria até de ouvir a opinião de ambos aqui dessa live. Eu iria comentar que nós já avançamos bastante na hora, já é 1h e pouco de live. Eu ia pedir para o prefeito fazer as considerações finais. Não sei se vocês têm alguma objeção a isso. Acho que nós já temos 1h30 de live, acho que está de bom tamanho. E aí o prefeito faz as considerações, o Guilherme, e depois eu encerro. Caro Márcio, caro Guilherme, eu gostaria, Márcio e Guilherme, eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez, de ter a oportunidade de participar desse importante e belo debate. Me coloco à disposição para continuar com essa reflexão. Sabemos nós que é um tema complexo, um tema difícil, mas é um tema, acima de tudo, apaixonante, porque, volto a dizer, eu, pelo menos, não estou aqui, tenho certeza que vocês também não estou discutindo aqui o direito da mãe ou do pai. Nós estamos discutindo, acima de tudo, o direito das crianças. Quer dizer, como vamos preservar o direito das crianças, para que elas possam ter uma convivência adequada, possam ter o acesso à mãe, ao pai, avós, avós, de cada uma dos ramos da família e assim por diante. Acima de tudo, a Lei 12.318 de 2010 tem esta preocupação de fazer com que, acima de tudo, o direito dessas crianças ela possa ser preservado dentro das grandes possibilidades que a convivência hoje ela pode possibilitar. Agradeço a possibilidade, me coloco à disposição de vocês para outros encontros e, obviamente, vamos continuar refletindo sobre ela. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Guilherme. Bom, peço perdão se me excedi no tempo, né? Às vezes eu sou meio um pouco prolixo. Pretendo um dia perder esse cacuete, evoluir nisso, né? Foi uma grande satisfação esse debate. Converso com militantes do movimento, converso com diversas pessoas, e eu, na minha opinião, no passado, bem passado, lá no século XIX, a legislação permitia que um ser humano fosse dono de outro ser humano, inclusive que o chicoteasse. E aí houve uma evolução social. E muitas pessoas achavam um absurdo mudar aquela lei. Mas a lei foi mudada. Passou um tempo, as mulheres não tinham direito a voto, as mulheres não tinham direito a quase nada.
E houve uma grande discussão, que levou alguns anos, e houve uma evolução social. O direito dos homossexuais ao reconhecimento das uniões homoafetivas. Nunca fez sentido duas pessoas serem punidas por se amarem sendo do mesmo gênero. Hoje, elas têm seus direitos reconhecidos, mas não foi tão fácil assim. Essa briga começou lá no século passado. E lá nos anos 90 foram dados os primeiros passos. A sociedade vai mudar. Eu não tenho a menor dúvida que essa discussão que nós estamos tendo hoje, que o trabalho que estamos tendo hoje, surtirá resultados. A discussão mundial, Portugal passou por isso, a Espanha está tendo esse debate, está tendo esse debate de maneira ferrenha. Alguns estados dos Estados Unidos evoluíram e se reciclaram, e nós também evoluiremos. Mas, infelizmente, não será na semana que vem. Talvez, eu acredito que nós conseguiremos defender a lei da alienação parental. Eu acredito que nós conseguiremos impedir que ela seja revogada. Mas eu não tenho o otimismo de achar que vai ser no ano que vem que ela será aplicada como é aplicada em outros países. Mas eu peço que aqueles que acreditam nesta causa, que não esmoreçam. As mudanças sociais são demoradas, são assim, não é de uma hora para outra. Isso não é uma corrida de 100 metros, é uma bela de uma maratona. E cada um tem que fazer a sua parte. E o convite que eu sempre faço, se você não tem condições de produzir conteúdo, se você não é uma pessoa pública, se você não tem acesso aos meios de comunicação mais sofisticados, se você não tem condições de produzir uma reflexão, você tem condições de colocar aquele logo da nossa campanha no seu perfil do Facebook, o Instagram, caso tenha, e divulgar o material. Se você pensar sobre o assunto e reciclar as suas ideias, você estará mais qualificado para propagar essa evolução. Então, o meu pedido para você que está em casa é esse. E meus agradecimentos ao prefeito José Fortunato, pessoa que eu já admirava e agora admiro 1000 vezes mais, e a ti, Márcio, que a vida nos aproximou nessa cruzada e que uma pessoa que está no rol daqueles que eu muito admiro também. Obrigado, Guilherme. Eu queria agradecer a presença do prefeito, foi uma honra dividir com o senhor aqui esse tempo de conversa, esse bate-papo. Nunca imaginei que ia discutir direito e conversar sobre direito com o senhor. Foi bastante honroso para mim. Prefeito da minha cidade, eu estou no exílio no momento, mas pretendo um dia retornar à minha capital, à minha cidade, o lugar que eu amo, o lugar que eu nasci. Eu queria agradecer as pessoas da campanha, esse é o evento de encerramento da campanha, eu queria agradecer a todo mundo que ajudou, mas especialmente ao André Zanella, que é uma figura absurda, é um cara que trabalha muito nos bastidores, ele não aparece, mas ele faz muito. A Silvana também, que divide comigo a Diário de um Alienado, ela é idealizadora da página, fez muita coisa, trabalhou muito. Ao Vinícius Ferreira, ao Vinícius Lima, ao Lucas da Argentina, a doutora Monique, a Lelian, todos os outros. Foi uma honra fazer essa campanha com todos vocês e debater um tema tão complicado, né, que é a mudança do menor para outro município. Acho que a gente passou o nosso recado, foram milhões de pessoas atingidas, a gente conseguiu fazer com que pelo menos o Judiciário descubra que existe o inciso 5º do artigo 1634 e que existe a legislação da guarda compartilhada, da lei de alienação parental, que vê com maus olhos a mudança do menor para outro município, e isso foi uma grande conquista. Agradeço ao Guilherme também por ter estado comigo nessa campanha, por ter aceito o convite de participar, de produzir conteúdo, de usar o canal dele, o Saiba Direito, para divulgar a nossa campanha também. E, de novo, prefeito, voltou prefeito, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado por estar aqui conversando conosco. Eu quero convidá-lo agora a participar de uma outra batalha, de uma outra campanha, que é a campanha em favor da manutenção da lei da alienação parental, pela reformulação da lei. Ela tem, no caso da mudança, por exemplo, eu queria até conversar com o senhor em outra oportunidade, o caso da mudança é um que o judiciário ainda não cumpre, a lei tem uma previsão e o judiciário acaba não cumprindo. Eu acho que se a gente vai discutir essa lei nacionalmente, se a deputada Bia Kicis quer debater isso, se a bancada feminina quer debater, vamos debater, vamos melhorar a lei, vamos fazer ajustes nela, inclusive
melhorando a questão do cumprimento do inciso 5º do artigo 1634 do Código Civil, do artigo 8º da Lei de Alienação e do inciso 7º do artigo 2º. A gente pode mexer em tudo isso para tornar a criança menos objeto, né? Para reconhecer a criança como um sujeito de direito. Uma criança tem direito de convivência familiar com seus pais, com seus avós, com todos os outros. De novo, muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Márcio. Boa noite, prefeito.